Memoráveis, livro 2. 1. Pois pensava eu que conversas como estas exortavam aqueles que o acompanhavam a praticarem o autodomínio, no que respeita à fome e à sede, à luxúria, ao sono ou ao frio, ao calor e à dor. Ora, sabendo que um desses companheiros era de fato bastante descontrolado no que a esses assuntos diz respeito, perguntou-lhe: Diz-me lá, Aristipo, se tivesses de tomar o teu cargo 2 rapazes para os educar, um de modo a que viesse a ser capaz de assumir um cargo de governante, e outro, pelo contrário, a quem não interessasse em nada o governo, como irias tu educar cada um deles? Queres que analisemos a questão, começando pela alimentação, que é questão básica? Aristipo concordou. Está bem. De fato, parece-me que a alimentação deve ser considerada em primeiro lugar, pois ninguém poderia viver caso não se alimentasse. Ora, assim sendo, é natural que, quando chegar a hora, ambos sintam igual desejo de comer, não? Naturalmente, respondeu ele. E qual dos dois achas que deverá ser habituado a tratar em primeiro lugar do que é importante antes de satisfazer o estômago? Aquele que estiver a ser educado para governar por Zeus. Assim, quando tal acontecer, aos assuntos da cidade não serão menosprezados. Ora bem, continuou Sócrates, se não deve ser esse também a conseguir resistir à sede, na altura em que ambos quiserem beber? Sem dúvida. E qual dos dois deverá ser encorajado a dominar o sono para poder, se quiser, deitar-se tarde, levantar-se cedo ou nem sequer dormir? O mesmo, claro. E a controlar as paixões para que, por causa delas, não seja impedido de agir, se assim for necessário? Pois esse mesmo, também. E a qual dos dois devemos encorajar para voluntariamente suportar as adversidades, em vez de fugir à dor? Mais uma vez, ao que estiver a ser educado para governar. E para qual dos dois será mais importante adquirir conhecimentos sobre como vencer o adversário? Pois por Zeus, também para aquele que estiver a ser educado para governar, porque caso contrário, nada do que aprender lhe será útil. Pois, e não te parece que ele, educado dessa maneira, será menos propenso a ser dominado pelos seus adversários do que o são os restantes animais? Porque aos animais caçam-nos a uns pelo estômago, e outros, mesmo quando cautelosos, são presos nas armadilhas, arrastados pela vontade de comer ou encurralados pelo que beberam. Absolutamente. E não há outros também que, por causa da luxúria, as codornizes e as perdizes, por exemplo, ficam excitados pela voz da fêmea e são tomados de um tal desejo e vontade de contato sexual que esquecem os perigos e caem nas armadilhas? Ele concordou também com esta observação. Ora, e não te parece vergonhoso para o homem sofrer dos mesmos desvarios dos animais? Vê o exemplo dos adúlteros, que entram no quarto das mulheres, conhecendo os riscos do adultério, que é punido por lei, e podendo ser vítimas de emboscadas e maltratados, caso os apanhem. Pois, sendo tão grande o dano e a vergonha que pesam sobre o adúltero, e havendo tanta maneira de saciar os desejos sexuais, sem correr riscos, não será um disparate total deixar-se arrastar para tais perigos? Acho que sim. E sendo que a maior parte das atividades que o homem tem de executar, assuntos de guerra, de agricultura
e outros que não são menos importantes se passam ao ar livre. Não te parece um tremendo descuido que a maior parte deles não tenha sido treinada contra o frio e o calor? Também neste ponto, ele concordou. E não te parece que quem se prepara para governar necessita exercitar-se para resistir com sucesso e estas solicitações? Exatamente. Então, aqueles que têm o domínio sobre todos estes vícios, podemos colocá-los entre aqueles que aspiram à governação e aos que são incapazes de o fazer. Incluí-los-emos no número dos que nunca aspirarão sequer a ela? Ele concordou mais uma vez. Sim? Então, já que sabes qual a ordem que ocupam cada um destes valores, já pensaste alguma vez em qual destas duas classes tu próprio, em justiça, te incluirias? Eu, respondeu Aristipo, em circunstância alguma, me incluiria na classe daqueles que querem governar. E mais, parece-me que quem o faz é o mais insensato dos homens. Já bem basta o trabalho que dá a cada um obter o que lhe é necessário, quanto mais governar para ter de providenciar também o que os outros cidadãos julgam necessitar, renunciar a nosso desfavor a uma série de coisas que se desejam, só porque se está à frente da cidade e ainda ter de prestar contas disso à justiça. Não será essa, porventura, a mais insensata das atitudes? Porque, na realidade, as cidades honram os seus governantes do mesmo modo que eu trato os meus escravos. Eu fico à espera que os meus servos me providenciem, sem se poupar a esforços, tudo o que for necessário, e que eles, pelo contrário, não desfrutem de nenhum desses bens. Ora, as cidades acham que os seus governantes devem servi-las, providenciando-lhes a elas tudo quanto há de melhor, e prescindindo eles desses mesmos benefícios. De modo que eu educaria assim aqueles que gostam de ter muitos problemas e de os arranjar aos outros e colocá-los-ia entre os que aspiram ao governo. Quanto a mim, prefiro incluir-me entre os que gostam de viver da maneira mais fácil e mais agradável. Sócrates disse-lhe então: não queres que analisemos também esse aspecto? Quem é que tem uma vida mais agradável? Os que governam ou os que são governados? Vamos lá. Para começar, dos povos que conhecemos na Ásia, os persas governam, os sírios, os frígios, os lídios são governados. Na Europa, os citas governam, os meócios são governados. Na Líbia, os cartagineses governam, os líbios são governados. Ora bem, destes povos, qual achas tu que vive de modo mais agradável? Ou então, de entre os helenos, dos quais tu próprio fazes parte, quem te parece que tem uma vida mais agradável? Aqueles que detêm o poder ou os que estão subjugados por esse poder? Olha, eu, respondeu Aristipo, não me coloco entre aqueles que estão na escravatura. Antes me parece que vou por um caminho intermédio que tento seguir, sem ser através do comando ou da escravatura, mas antes, através da liberdade, que é o melhor dos caminhos para se ser feliz. Olha, retorquiu Sócrates, se esse caminho, tal como não passa nem pelo comando, nem pela escravatura, também não passasse pelo meio dos homens, o que tu dizes poderia estar certo. Só que, se vivendo no meio dos homens, não estás interessado nem em governar, nem em ser governado, nem em servires de livre vontade aqueles que governam. Parece-me que deves ter em conta
que os mais fortes sabem servir-se dos mais fracos como escravos, maltratando-os, quer na vida pública, quer em privado. Ou não te apercebes como eles colhem os cereais que outros semearam, e cortam as árvores que outros plantaram, e cercam por todos os meios aqueles que são mais fracos, e que não estão dispostos a servi-los, até os terem persuadido a preferir a escravatura a uma guerra contra os mais fortes? E por sua vez, na vida privada, não sabes que os corajosos e os poderosos escravizam e tiram proveito dos covardes e sem recursos? Sei, e é para não sofrer males semelhantes que não me circunscrevo a nenhuma cidadania e sou antes um estrangeiro em toda parte. Vejam em que terrível armadilha estás tu a cair. Já ninguém faz mal aos estrangeiros desde que Cines, Ciro e Procrutes foram mortos. Agora, pelo contrário, os políticos promulgam leis nas suas cidades para que não se cometam injustiças, e para além dos ditos necessários, procuram outros aliados destemidos. Rodeiam as cidades de fortificações, adquirem armamento para se protegerem das agressões e procuram, para além dos que já têm, outros aliados estrangeiros. E apesar de todas estas medidas, são agredidos na mesma. Ora tu, que não possuis nenhum destes recursos, que passas tanto tempo nos caminhos, onde é agredida a maior parte das pessoas, e que em qualquer uma das cidades onde chegas é inferior a qualquer outro cidadão, e também mais sujeito que qualquer outro a potenciais agressores. Achas que estás livre de ser agredido só por seres estrangeiro? Ou confias, por acaso, que as cidades decretam a tua proteção enquanto andas por aí, para cá e para lá? Ou achas que um escravo como tu não poderia trazer proveito a amo algum? Sim, porque quem é que gostaria de ter em sua casa um sujeito que não quisesse fazer qualquer trabalho e só precisasse um estilo de vida luxuoso? Senão, analisemos também este aspecto. De que modo tratam os amos tal espécie de servidores? Não lhes disciplinam a luxúria com fome? Não os impedem de roubar, fechando-lhes o lugar de onde poderiam tirar alguma coisa? E de fugir, pretendendo-o com grilhetas? E não lhes corrigem a preguiça com chicotadas? De que modo fazes tu quando descobres, entre os teus servidores, um que seja deste gênero? Submeto-o a todo tipo de castigos, até o forçar a comportar-me como um escravo. Mas diz-me lá, Sócrates, aqueles que são educados para serem reis, o que parece-me, tu crês ser uma felicidade, no que é que são diferentes daqueles que sofrem por necessidade, se é que voluntariamente se sujeitam à fome, à sede, ao frio, a não dormirem e a todas as outras adversidades? É que eu não vejo diferença entre a mesma pele ser chicoteada voluntária ou involuntariamente, ou, no seu conjunto, o mesmo corpo ser submetido a todos esses males voluntária ou involuntariamente, a não ser que se atribua sensatez àquele que, por querer, se submete à dor. Que dizes tu, Aristipo? Exclamou Sócrates. Então, não te parecem diferentes os sofrimentos voluntários e os involuntários? Aquele que passa fome voluntariamente pode comer quando quiser, e o que passa sede voluntariamente pode beber quando quiser, e assim por diante. Enquanto aquele que sofre todas estas privações por imposição não tem como pôr-lhe fim quando o desejar, pois não? E mais, aquele que se afadiga voluntariamente, apesar dos trabalhos
desfruta de uma boa esperança, tal como os caçadores que se afadigam com gosto na esperança de caçarem as suas presas. É certo que a recompensa para tais fadigas é pequena, mas os que se esforçam por obterem bons amigos, ou por vencerem os inimigos, ou por tornarem fortes os seus corpos e as suas almas, por governarem bem a sua própria casa, por serem úteis aos amigos e servirem bem a pátria, de que modo se poderá pensar que esses não se afadigam de bom grado e não vivem satisfeitos, orgulhosos de si mesmos e louvados e invejados pelos outros? Mais ainda, as coisas fáceis e os prazeres momentâneos não são suficientes para contribuírem para a robustez do corpo, como dizem os ginastas, nem proporcionam à alma nenhum saber que mereça esse nome. Agora, os exercícios realizados com perseverança produzem a obtenção de belas e nobres ações, como dizem os homens de mérito. Hesíodo, por exemplo, diz algures: tudo quanto tem é mal, obtém-se facilmente, em abundância. O caminho é plano e a sua morada está perto. Agora, anteposto ao mérito, colocaram os deuses imortais o suor. Longo e escarpado é o caminho até ele, e áspero no início, mas quando se atinge o cimo, depois mesmo sendo difícil, em fácil se torna. Testemunha-o também Epicarmo neste passo. A troco de penas, vende-nos os deuses tudo quanto há de bom. E noutro lugar continua: Ó covarde, não procures o que é macio, não vás ficar com o que é duro. E o sábio pródigo, no seu escrito sobre Heracles, que costuma apresentar em público, em inúmeras ocasiões, faz uma exposição sobre a virtude dizendo, se bem me lembro, qualquer coisa assim: conta-se que na altura em que Heracles passava da infância para a adolescência, tempo em que os jovens, porque se tornam independentes, mostram-se irão orientar as suas vidas pelo caminho da virtude ou pelo do vício. Procurou um local tranquilo e sentou-se a ponderar por qual dos dois caminhos iria seguir. Então, pareceu-lhe que se aproximavam dele duas mulheres altas, uma de aspecto digno e que se via ser de natureza livre, com o corpo singelamente ornamentado, os olhos castos, a postura recatada, vestida de branco. A outra era mais bem nutrida, de carnes, e tinha um aspecto mole. Estava maquilhada, de modo que parecia mais branca e mais rubra do que era. A figura parecia mais sólida do que era realmente. Tinha os olhos bem abertos e vestia de modo a poder exibir da melhor maneira a sua juventude. Examinava-se a si própria vezes sem conta, observando também se mais alguém a contemplava, e voltava-se inúmeras vezes, até para a sua própria sombra. Assim que se aproximaram de Heracles, enquanto aquela de que falamos primeiro seguia o seu próprio caminho, a outra adiantou-se, desejosa de se aproximar de Heracles, e disse-lhe: vejo que não sabes o que fazer, Heracles, quanto ao caminho pelo qual has de orientar a tua vida. Ora,
Se fizeres de mim tua amiga, eu te conduzirei pelo caminho mais agradável e fácil. Não te ficará por experimentar nenhum prazer e viverás livre de dificuldades. Logo, em primeiro lugar, não terás de te preocupar nem com guerras, nem com assuntos do dia a dia. Ao invés, a tua ocupação será apenas questionar qual o alimento ou qual a bebida que te seria mais agradável tomar, o que te agradaria mais ver ou ouvir, ou cheirar ou tocar, na companhia de que rapazinhos te sentirias mais feliz, de que modo dormirias mais confortável, e de que modo todos estes prazeres virão ter contigo sem grande esforço. E se alguma vez sentires qualquer receio de que de aqui advenha a pobreza, não fiques com medo de que eu te leve a procurar estes bens à custa de sofrimento ou de trabalho árduo, de corpo e de alma, porque outros hão de fazer o trabalho, de que tu terás o proveito e não te privarás de nada que te possas trazer benefícios. Porque aqueles que convivem comigo, eu dou a capacidade de obterem lucros em qualquer situação. Heracles, ouvindo estas palavras, perguntou: Mulher, qual é o teu nome? Os meus amigos chamam-me Felicidade, e os que me odeiam, para me denegrirem, dão-me o nome de Maldade. Entretanto, aproximou-se a outra jovem e disse: Eu também venho ter contigo, Heracles, porque eu sei quem são os teus pais, e porque conheço bem a natureza da tua educação, pelo que tenho esperança de que, se orientares o teu caminho na minha direção, te tornarás um excelente artífice de obras belas e dignas, e que eu, por causa desses bens, parecerei mais honrada e magnificente. Não te vou enganar com introduções sobre prazer. Vou sim expor a verdade sobre a qual os deuses estabeleceram quanto existe, de quantas coisas boas e belas existem. Nenhuma deram os deuses ao homem, sem dor e sem cuidado. E tu, se quiseres que os deuses te sejam propícios, terás de honrar os deuses. Se queres ser estimado pelos teus amigos, terás de oferecer os teus préstimos a esses amigos. Se desejas ser honrado por alguma cidade, terás de ser útil a essa cidade. Se esperas que a Hélade inteira reconheça o teu valor, terás de esforçar pelo bem da Hélade. Se queres que a terra te dê frutos em abundância, terás de cuidar a terra. Se julgares que te é necessário enriquecer criando gado, terás de te preocupar com esse gado. Se ambicionas tornar-te poderoso através da guerra, e queres ser capaz de libertar os teus amigos e subjugar os teus inimigos, terás de aprender as artes da guerra, junto de aqueles que as conhecem, e praticá-las de modo a poderes fazer uso delas, quando o necessitares. Se queres que o teu corpo seja forte, tens de o habituar a submeter-se à negligência e exercitá-lo com esforço e suor. Conta, pródigo, que a maldade a irrompeu dizendo: Tens consciência, Heracles,
de como é duro e longo o caminho que esta mulher te descreve para chegares à alegria? Eu te conduzirei à felicidade por um caminho mais fácil e breve. A virtude então respondeu: Desgraçada! O que possuis tu de bom? Ou o que sabes tu do prazer? Se nada queres fazer para o atingir, é que tu nem pelo desejo dos prazeres esperas. Porque antes de os desejares, já os satisfizeste todos. Comes antes de teres fome. Bebes antes de teres sede. Arranjas cozinheiros para comeres mais a gosto. Procuras vinhos caríssimos para beberes com mais prazer. Procuras ter neve no verão para dormires com agrado. Não te chegam apenas os agasalhos suaves, mas procuras também estrados para as colchas, pois não é por causa do cansaço que desejas o sono, mas por não teres nada para fazer. E forças os prazeres do sexo, mesmo antes de sentires essa necessidade, recorrendo a artifícios e usando homens como se fossem mulheres. É assim que educas os teus próprios amigos, excitando-os durante a noite e fazendo-os dormir durante as horas mais produtivas do dia. Mesmo sendo imortal, foste afastada dos deuses e desprezada pelos homens de bem. Não ouves sequer o mais belo dos sons, o dos teus próprios elogios, nem contemplas o que hás de mais agradável para contemplar, porque nunca te viste, a ti própria, realizar qualquer boa obra. Quem é que poderia acreditar em algo que tu dissesses? Quem é que estaria disposto a ajudar-te se precisasses de alguma coisa? Ou quem é que, pensando bem, teria coragem de pertencer ao mesmo grupo que tu? O grupo daqueles que, sendo novos, são fracos de corpo, e tendo envelhecido se tornam débeis de espírito. Os que durante a juventude se apresentam nutridos sem esforço, mas que atravessam a velhice dolorosamente alquebrados, envergonhados pelo que fizeram, mortificados pelo que fazem, correndo para os prazeres durante a juventude e reservando as dificuldades para a velhice. Eu, pelo contrário, convivo, quer com os deuses, quer com os homens de bem, e nenhuma boa ação, nem divina, nem humana, se realiza sem a minha participação. Tenho mais honra que qualquer outro, quer junto dos deuses, quer junto dos homens, a quem sirvo de guia, colaboradora estimada dos artesãos, guardiã fiel das casas dos patrões, amparo benfazejo dos serviçais, preciosa auxiliar nos sacrifícios durante a paz, firme aliada nos conflitos de guerra, o melhor elo das amizades. Os meus amigos obtêm prazer na comida e na bebida sem qualquer esforço, porque não as procuram enquanto não as desejam. O sono também lhes é muito mais grato do que aquele que não estão cansados e nem o abandonam com pesar, nem por sua causa descuidam o que é preciso fazer. Os novos regozijam-se com os elogios dos mais velhos, e os anciãos rejubilam com o respeito dos jovens. Lembram com prazer o que fizeram no passado,
e sentem gosto ao realizar as atividades do presente. Graças a mim, são queridos aos deuses, estimados pelos amigos e honrados pelas suas pátrias. E quando o tempo que lhes foi destinado chega ao seu termo, não cai no esquecimento. Desonrados antes, revivem para todo o sempre, na memória, nos hinos que os celebram. Deste modo, Heracles, filho de nobres progenitores, ser-te-á possível, se trabalhares com afã, obter a mais abençoada das felicidades. É deste modo, sensivelmente, que Pródico descreve a educação de Heracles pela virtude. Embora, claro, enfeitando o seu discurso com expressões bem mais grandiosas do que as minhas de agora. Vale, pois, a pena que também tu, Aristipo, ponderando estes fatos, faças algum esforço e reflitas sobre estes assuntos durante o tempo que ainda hás de viver. 2. Tendo percebido certo dia que Lamprocles, o seu filho mais velho, andava indisposto com a mãe, chamou-o. Diz-me lá, meu filho, sabes que há certos homens a quem chamamos ingratos? Sei, pois, respondeu o rapaz. E já reparaste bem no que fazem esses a quem dão tal nome? Sim, são aqueles que, tendo sido bem tratados e podendo devolver esse favor, não o fazem. A esses chama-se ingratos. Ora, então, e não te pareces que podemos contar os ingratos no rol dos injustos? Claro! E já ponderaste alguma vez, se porventura, tal como não parece justo, escravizar os amigos, enquanto é justo fazê-lo com os inimigos, também não será injusto ser ingrato com os amigos, mas justo se for com os inimigos? Já, e parece-me que alguém que tenha sido bem tratado por outro, seja amigo, seja inimigo, e não tenha a intenção de retribuir o favor, esse é injusto. Ora, se as coisas são assim, a ingratidão deve ser tida como uma total injustiça, não? O filho concordou. Então, e quantos mais favores, sem troca, alguém tiver recebido, mais injusto será, não é? Mais uma vez o rapaz disse que sim. Então, continuou Sócrates, será possível encontrarmos quem tenha sido mais beneficiado por alguém do que são os filhos pelos pais? Filhos que não existiam e a quem os pais deram o ser, a quem providenciaram ver tudo quanto existe de belo e participar em tudo quanto existe de bom, dentre os dons que os deuses conceberam aos homens. Dons que nos parecem de tal modo valiosos que mais do que a qualquer outra coisa, todos recusamos deixá-los. Até as cidades instituíram a pena de morte para os crimes mais graves, pensando que não poderias travar a injustiça senão com o medo de um mal maior. E certamente que não é pelo prazer do sexo que os homens geram filhos, porque para saciá-lo, então, as ruas cheias e cheias as casas, pelo contrário, é evidente que ponderamos a escolha da mulher de que poderemos ter melhores filhos, e é a essa que nos unimos para procriar. Assim, claro, é o homem que sustenta aquela que justamente com ele gera os filhos, que espera ter e providencia, com a abundância possível, tudo quanto pensa que lhes irá ser necessário ao longo das suas vidas. E a mulher, ao aceitá-lo, carrega então esse fardo grávida,
pondo em risco a sua vida, partilhando o seu alimento com aquele que carrega no ventre e depois de ter chegado ao fim do tempo, com grande esforço, e de ter dado à luz, alimenta-o e cuida dele, sem receber nada de bom em troca, sem que o seu bebê saiba quem o trata assim tão bem, e sem que possa dar sinais do que precisa. É ela, então, que tentando adivinhar o que é bom para ele e o que o fará feliz, procura satisfazê-lo e cria-o durante muito tempo, de dia e de noite, suportando com paciência o cansaço, sem saber se virá a receber por esse cuidado algum agradecimento. E não chega apenas criá-las. Além disso, quando as crianças parecem ser capazes de aprender alguma coisa daquilo que os pais, eles próprios, têm como bom para a vida, então ensinam-lhe. E para coisas em que acham que há outro que é mais capaz de os ensinar, enviam-no para junto desse, sem olhar a gastos, investindo tudo quanto podem para que os filhos se tornem o melhor possíveis. Depois de ouvir o pai, o rapaz respondeu: mesmo que assim seja e tenha feito tudo isto, e muito mais ainda, ninguém poderia suportar o teu mau feitio. E achas que é mais gravosa a ferocidade de um animal ou a de uma mãe? A mim, parece-me que a de uma mãe, sobretudo se for como a minha. Sim? Por acaso, alguma vez te fez algum mal, mordendo-te ou dando-te um coice, como já aconteceu a muitos com animais? Ora, por Zeus, ela diz coisas que ninguém gostaria de ouvir em toda a vida. E tu? Respondeu Sócrates. Quantas vezes achas que com palavras e atos, enquanto eras pequeno, a aborreceste e lhe causaste incômodos de noite e de dia, enquanto a afligiste por estares doente? Mas em momento nenhum lhe disse nem lhe fiz nada de que se envergonhe. Não? Achas que é mais difícil para te ouvires o que ela te diz do que para os atores, quando nas tragédias se dizem uns aos outros as últimas? Só que esses, acho eu, enquanto falam, não pensam que aquele que insulta está a insultar para causar danos, nem que aquele que ameaça está a ameaçar para fazer algum mal, e assim é fácil de aguentar. Então, e tu, sabendo o que a tua mãe te diz, não o diz com qualquer má intenção, mas porque quer que tenhas tudo melhor do que qualquer outro, ficas irritado? Ou julgas que a tua mãe tem para contigo alguma má intenção? Não, claro que não me parece nada disso. Sócrates continuou. Ora, então tu, dessa que é tua amiga e que se preocupa quanto pode para que fiques bom quando estás doente, e para que não te falte nada do que te faz falta, e que pede o melhor para ti aos deuses e lhes paga promessas, dessa dizes que tem mau feitio? Olha que eu acho que se não pode suportar semelhante mãe, não pode suportar nada de bom. Ora, diz-me lá, achas que há alguma outra pessoa com quem te devas preocupar, ou não tencionas agradar nem obedecer nem a general, nem a qualquer outro governante? Por Zeus, claro que sim. Pois bem, continuou Sócrates, e has de querer ser agradável ao teu vizinho, para que ele te empreste fogo quando precisares dele, para que se torne teu companheiro das horas boas, para que se te acontecer algum acidente, se prontifique logo a auxiliar-te de boa vontade. Claro, respondeu ele. Ah, sim? E se encontrares um companheiro de viagem ou de navegação,
ou de qualquer outra situação, ia fazer-te alguma diferença, que fosse um amigo ou um inimigo, ou achas que deverias preocupar-te com qualquer um deles, com a mesma boa vontade? Acho que sim. Então, estás disposto a te preocupares com eles, mas achas que não deves respeitar a tua mãe, que é a pessoa que é mais tua amiga? Não sabes, pois, que a cidade não se preocupa, nem castiga nenhuma outra ingratidão. Até fecham os olhos aqueles que têm sido bem tratados. Não retribuem esse favor. Mas se por acaso alguém não respeitar os pais, levam-no a tribunal e rejeitam-no, impedindo-lhe o acesso às magistraturas, porque nem os sacrifícios oferecidos por ele à cidade poderiam ser oferecidos piedosamente, nem qualquer outra ação bela ou justa que praticasse. E por Zeus, se alguém não cuidar do túmulo dos pais falecidos, também essa atitude a cidade examina, ao confirmar as magistraturas. Ora tu, meu filho, se fores sensato, pedirás aos deuses que sejam indulgentes contigo, caso tenhas faltado à tua mãe alguma coisa, para que estes não julguem que és um ingrato, e não queiram negar-te benefícios. E quanto aos homens, deverás manter-te alerta para que não percebam que não dás atenção aos teus pais, e te desprezem todos, e depois se veja que ficaste isolado dos teus amigos. Porque, se suspeitarem que és ingrato com os teus pais, ninguém acreditará que, tratando-te bem, possa vir a receber o teu agradecimento. 3. Certa autora, tendo-se apercebido de que Querefonte e Querécrates, que eram ambos irmãos e que ele conhecia bem, se tinha desentendido, ao ver Querécrates, disse-lhe: Diz-me lá, Querécrates, de certo que tu não és um desses homens que acreditam que os bens materiais são mais valiosos que os irmãos. Pois não. É que, enquanto aqueles são insensíveis, este tem sentimentos. Enquanto aqueles precisam de ajuda, este pode ajudar. Isto apesar de aqueles poderem ser muitos e este ser um só. Também me espanta que alguém considere que os irmãos são um castigo por não conseguir ter o que é deles. Mas considere um castigo os outros cidadãos quando também não têm o que pertence a este cidadão. Embora, neste caso, ainda se possa considerar que é melhor conviver com muitos, tendo o suficiente em segurança, do que viver sozinho, sendo com risco dono de todos os bens dos cidadãos. Quando é a propósito de irmãos, não se pensa assim. Por isso, aqueles que podem compram escravos para terem quem trabalhe com eles e arranjam amigos porque necessitam de quem os ajude. Mas não dão importância aos irmãos, como se os amigos só viessem de entre os cidadãos, não de entre os irmãos. Mas a verdade é que ajuda muito a amizade ter-se nascido nos mesmos pais, e muito também ter-se sido criado juntos. Até os animais selvagens sentem a falta daqueles com quem foram criados. Além disso, na sua generalidade, os homens respeitam mais aqueles que têm irmãos do que os que não os têm e atacam-nos menos. Querécrates respondeu então: Mas, Sócrates, se o desentendimento não fosse importante, talvez fosse necessário suportar o irmão e não o afastar por causa de ninharias. Porque até é bom, como tu mesmo dizes, ter um irmão, se ele for um irmão, como deve ser. Agora, se por acaso lhe faltarem todos os requisitos, e for tudo o que há de mais contrário, como é que alguém há de tentar o que é impossível? Sócrates continuou: Querécrates, por acaso Querefonte não consegue ser agradável com ninguém, do mesmo modo que não o é contigo,
Ou há alguns para quem até é muito agradável? Pois é precisamente por essa razão, Sócrates, que ele merece o meu ódio, porque ele consegue ser agradável com os outros. Mas comigo, em todo e qualquer lugar onde eu esteja, revela-se, quer por ações, quer por palavras, mais um castigo do que uma ajuda. Ora, e por acaso não será que tal como um cavalo é um castigo para o desconhecido que começa a lidar com ele, também um irmão, quando alguém tenta lidar com ele sem o conhecer, se revela também um castigo? E de que modo não saberia eu lidar com um irmão, se sei falar-lhe bem, quando ele me fala bem, e tratá-lo bem, quando ele me trata bem? Contudo, se ele tenta agredir-me com palavras e ações, não terei possibilidade nem de lhe falar bem, nem de o tratar bem, mas nem vou tentar sequer. O que dizes é espantoso, Querécrates. De certo, se tivesses um cão que fosse fiel aos teus rebanhos e amável para os pastores, mas que não suportasse a tua aproximação, evitarias irritá-lo e tratá-los-ia bem para tentares apaziguá-lo. Mas, no que respeita ao teu irmão, dizes que é um grande bem quando se porta contigo, como deve ser, e concordas que saber tratá-lo bem e falar-lhe bem, mas não te empenhas em arranjar meios para que ele seja para ti o melhor possível. Tenho receio, Sócrates, de não possuir sabedoria que chegue para que Querefonte me trate como deve ser. Bem, não é necessário arranjar, acho eu, nenhum estratagema, nem muito complicado, nem muito inovador. Até me parece que tu has de saber levá-lo a tratar-te como convém. Ora, já então diz-me lá, se descobriste se eu conheço algum feitiço, que eu próprio não sei que conheço. Diz-me tu, se quisesses que um dos teus conhecidos, quando fizesse um sacrifício, te convidasse para a refeição, o que farias? É óbvio que teria de começar eu por convidá-lo a ele, quando fizesse um sacrifício. E se quisesse fazer com que um dos teus amigos, enquanto estivesses de viagem, se ocupasse dos teus assuntos, o que farias? É óbvio que teria de começar eu, primeiro, por me ocupar dos assuntos dele, enquanto ele estivesse de viagem. E se quisesses conseguir que um estrangeiro te recebesse quando chegasses à tua pátria, o que farias? É óbvio que primeiro teria de o receber eu, quando ele viesse a Atenas. E também, claro, se quisesse que ele se mostrasse interessado em ocupar-se dos assuntos que me levavam até lá, obviamente, teria de, em primeiro lugar, fazer o mesmo por ele. Ora, aí está então. Há muito tempo, já que tu conheces todos os feitiços de que faz uso a espécie humana, mas não o mostras. Ou hesitas, continuou ele, em tomares tu a iniciativa, para não te veres envergonhado, se fores tu, em primeiro lugar, a tratar bem o teu irmão? É que a mim até me parece que seja merecedor de um respeito muito maior o homem que toma a iniciativa de fazer mal aos inimigos e bem aos amigos. E podes estar certo que, se me parecesse que Querefonte era mais capaz do que tu de abrir caminho para essa amizade, tentaria convencê-lo a ser ele a dar o primeiro passo para te tratar como amigo. Só que neste momento, acho que se fores tu a fazê-lo, o farás melhor. Querécrates respondeu então. O que dizes é estranho, Sócrates, e nem parece teu. Induzir-me a mim, que sou mais novo, a ir à frente. É que, de fato, a maior parte das pessoas acha precisamente o contrário, que o mais velho deve conduzir tudo,
com palavras e ações. Sim? Então não se acha, em todo o sítio, que o mais novo deve ceder o passo ao mais velho, quando se encontram, levantar-se se está sentado, honrá-lo com um leito confortável, ceder-lhe a palavra? Meu caro, não hesites. Tenta antes apaziguar o nosso homem, e bem depressa ele te dará ouvidos. Não vês como ele é generoso e franco? Gente sem princípios, não a conquistarás de outro modo que não seja com o que lhe deres. Agora, homens bem formados, podes lidar muito bem com eles, se os tratares com amizade. Pois sim, e se mesmo tratando-o desse modo, ele não se tornar melhor em nada? Ora, e que outro risco correrias a não ser o de deixares claro que és bom e amigo do teu irmão, enquanto ele é mau e não merece bons tratamentos? Mas não me parece que vá ser esse o resultado. Acho até que quando ele perceber que tu lhe lanças tal desafio, se esforçará o mais possível para te superar, tratando-te bem com palavras e ações. Porque, neste momento, passa-se convosco o que se passaria com as duas mãos, que o Deus criou para se ajudarem uma à outra a pegarem nas coisas. Se afastassem desse propósito e passassem a estorvar-se uma à outra, ou se os pés que, por determinação divina, foram criados para se auxiliarem um ao outro, descuidassem essa finalidade, dificultando-se um ao outro o andamento, não seria uma grande estupidez e uma grande desgraça tornar num obstáculo o que foi concebido para ser útil? É que dois irmãos, acho eu, criou-os Deus para serem úteis um ao outro de uma forma melhor do que as duas mãos, os dois pés, os dois olhos ou outros membros que a natureza deu aos homens aos pares. Porque as mãos, se fosse necessário que fizessem ao mesmo tempo coisas que estivessem a uma distância de mais de braça, não seriam capazes, nem os pés, se tivessem de andar por separado essa mesma distância, nem mesmo os olhos, que parecem ser aqueles que maior distância abrangem, seriam capazes de ver ao mesmo tempo, mesmo entre as coisas que lhes estivessem mais próxima aos dois, o que estás à frente e o que estás atrás. Dois irmãos, não, se forem amigos, por mais distantes que estejam, podem sempre trabalhar em conjunto e serem úteis um ao outro. 4. Uma outra vez ainda ouvi-o dizer a propósito de amigos coisas que, bem me parece a mim, seriam de grande utilidade para os conseguir e conservar. Dizia ele que tinha ouvido dizer a muita gente que o mais precioso de todos os bens era um amigo sincero e bom. Contudo, o que ele via, dizia também, era que a maior parte das pessoas andava bem mais preocupada com qualquer outra coisa do que com conquistar amigos. Porque casas, terras, escravos, rebanhos, móveis, era o que ele via procurarem empenhadamente e esforçarem-se por conservar. Agora, um amigo que era o que dizia ser o maior dos bens, não via ele que a maior parte se preocupasse nem para o conseguir, nem para conservar aqueles que já tinha. Via mais até, continuava ele, estando doentes, escravos e amigos. Havia quem mandasse vir médicos para os escravos e providenciasse com cuidado outros meios de lhes restituir a saúde. Agora dos amigos faziam muito pouco caso, e mortos ambos, lamentavam os escravos e consideravam a sua morte um castigo, enquanto não pareciam sentir nada em relação a dos amigos. E enquanto não deixam sem cuidado nem guarda nenhum dos bens,
não dão qualquer importância aos amigos, se estes necessitam de ajuda. Mas ainda, dizia ele também que via que enquanto a maior parte das pessoas conhece todos os bens que tem, mesmo quando o seu número é bem elevado, os amigos, mesmo que poucos, não só lhes ignoram os nomes, como, quando tentam enumerá-los, se questionados, acabam por repetir aqueles que momentos antes tinham referido. Essa é a preocupação que mostram ter com os amigos. Contudo, qual dos outros bens parece ser mais precioso que ter um bom amigo? Que cavalo ou que junta de bois é tão útil como um bom amigo? Que escravo é tão amigo e fiel? Que outro bem tem utilidade em campos tão variados? Porque o bom amigo está sempre presente para tudo o que possa fazer falta ao seu amigo, sejam em assuntos privados, seja em questões públicas. E se for preciso dar o seu apoio a alguém, lá está ele. Se algum problema vier suscitar receios, ele apoia, empresta dinheiro, colabora no trabalho, ajuda a persuadir, usa a força, mostra-se satisfeito quando as coisas correm bem e dá coragem quando correm mal. Tudo o que por alguém fazem as mãos, o que os olhos veem por ele, o que ouvem os ouvidos em sua vez, o que os pés lhe permitem atingir. Um bom amigo não fica atrás de nenhuma dessas coisas. Muitas vezes, o que alguém sozinho ou não faz, ou não vê, ou não ouve, ou não consegue, o amigo leva-o a cabo pelo seu amigo. Contudo, há quem se disponha a cuidar de árvores por causa dos seus frutos. Mas há algo bem mais produtivo, como é ter o nome de amigo. A maior parte, quando se dedica, é sem grande afã, nem grandes cuidados. 5. Noutra ocasião, ouvi-lhe uma certa conversa, que, pareceu-me, levaria quem o escutasse a examinar-se a si próprio, sobre o valor que tinha para os amigos. É que, tendo ele visto que um daqueles que o acompanhavam descuidava um amigo oprimido pela miséria, perguntou a Antístenes, na presença desse e de muitos outros: Ó Antístenes, será que os amigos têm também um preço, tal como acontece com os escravos? Porque entre os escravos há o que valem 2 minas, os que não valem nem meia, os que valem 5, os que até valem 10. Nícias, o filho de Nicerato, dizem que gastou um talento num capataz para a sua mina de prata. Ora eu, dizia ele, perguntou-me se, tal como acontece com os escravos, também os amigos têm um preço. Por Zeus, claro que tem, respondeu Antístenes. Eu, por exemplo, estimaria que um amigo valesse mais de 2 minas, enquanto o outro não o quereria nem por meia. E enquanto escolheria um por 10 minas, com outro gastaria todos os seus bens e esforços para o ter como amigo. Então, perguntou Sócrates, se assim é, seria bom que cada um se examinasse a si mesmo, de modo a poder determinar quanto vale para os seus amigos e procurar que esse valor seja o mais alto possível, para que os amigos o rejeitem menos. Porque o que eu ouço muitas vezes é de um que um amigo se afastou dele, de outro que um homem que tinha por amigo o preferiu por uma mina. E observando todos estes fatos, interrogo-me a mim mesmo, se do mesmo modo que quando alguém vende um mau escravo, o vende pelo que lhe derem, também com um mau amigo, se fosse possível, não pareceria tentador vendê-lo. Pelo contrário, vejo que nem os bons escravos são vendidos, nem os que são amigos são rejeitados. 6.
E parecia-me também que estava certo quanto ao modo como avaliar o tipo de amigos que valia a pena conquistar, quando fazia observações como estas. Dize-me lá, Critôbulo, se precisássemos de um bom amigo, onde é que tentaríamos procurá-lo? Não deveríamos, em primeiro lugar, procurar alguém que dominasse o estômago, a vontade de beber, a luxúria, o sono e a preguiça? É que aquele que é dominado por essas necessidades não pode acudir no que é preciso, nem a si próprio, nem a um amigo. Claro que não, por Zeus. Ah, sim? E parece-te então que é necessário afastarmos-nos daquele que é comandado por essas necessidades? Sem dúvida. E mais, de um indivíduo que, sendo gastador, não tem como sustentar-se e que, pelo contrário, está sempre a precisar de quem estiver mais perto, que, quando recebe emprestado, não pode devolver, e quando não recebe, odeia quem não lhe emprestou. Não te parece que também esse será um mau amigo? Evidentemente. E, portanto, devemos afastar-nos dele? Pois devemos. Mais ainda, alguém que é capaz de enriquecer, mas deseja demasiadas riquezas, e por essa razão é difícil lidar com ele, e compraze-se em receber, mas não quer pagar? Parece-me que esse ainda é pior que o anterior. E aquele que, por causa da sua obsessão pela obtenção de riquezas, não arranja tempo para mais nada, a não ser para ganhar algo ele próprio. Também é necessário que nos afastemos desse, acho eu, porque poderia ser prejudicial conviver com ele. E aquele que é conflituoso e deseja que os seus amigos tenham muitos inimigos? Também é necessário fugir desse, por Zeus. E se alguém não tiver nenhum desses defeitos, mas aceitar receber favores sem se preocupar em retribuí-los? Esse também seria inútil. Mas, ó Sócrates, então que espécie de homem é que havemos de tentar tomar por amigo? Olha, acho eu que um que, ao contrário desse de que falávamos, tenha um bom domínio sobre os prazeres do corpo, seja um bom patrão, honesto, disposto a não deixar de retribuir a quem o tratou bem, de modo a ser de utilidade àqueles que se relacionam com ele. E de que maneira poderemos comprovar se possui estas qualidades, Sócrates, antes de lidar com ele? Os escultores, por exemplo, não os avaliamos, julgando-os pelas suas palavras. Antes, se vemos algum cujas estátuas anteriores tenham sido bem realizadas, confiamos nele e em que há de fazer bem as próximas. O que dizes, então, é que o homem que parece ter tratado bem anteriormente os seus amigos, é óbvio que tratará bem outros que venham depois? Claro, porque aquele a quem eu vejo que anteriormente lidou bem com os seus cavalos, desse acho que também lidará bem com outros cavalos. Sim, e aquele que nos parecer ser digno da nossa amizade, de que modo será possível fazer dele nosso amigo? Em primeiro lugar, é preciso ter em conta os sinais dos deuses, para saber se aconselham tomá-lo como amigo. E depois, se essa for a nossa opinião e se os deuses também não forem contra, diz-me de que modo poderemos apanhá-lo? Ora, por Zeus, não pelas suas pegadas como com a lebre, nem com uma armadilha, como com os pássaros, nem usando de força, como com os inimigos, porque é difícil segurar um amigo contra a sua vontade. Também é difícil retê-lo, acorrentado, como se fosse um escravo, porque aqueles que recebem tais tratos mais depressa se tornam inimigos do que amigos.
Obtém-se amigos como, então? Dizem que existem alguns encantamentos com os quais aqueles que os conhecem enfeitiçaram aqueles que querem fazer seus amigos. E há também poções com as quais aqueles que as conhecem se tornam queridos por quem querem, dando-lhes a tomar. E onde se podem aprender esses encantamentos? Aqueles com que as sereias tentaram enfeitiçar Ulisses, ouviste-os de Homero, e começavam mais ou menos assim. Aproxima-te agora, Ulisses celebrado, grande glória dos aqueus. E não era com esse mesmo feitiço, Sócrates, que as sereias retinham os outros homens, enfeitiçando-os, de modo a enfeitiçados não fugirem delas? Não, apenas aqueles que ambicionavam o mérito eram enfeitiçados assim. Queres dizer que é preciso enfeitiçar cada pessoa com palavras certas, para que não pense ao ouvi-las que quem o enfeitiça o está a enganar? Sim, porque poderia ficar furioso e afastaria de si os outros homens. Aquele que soubesse que é baixo, feio e fraco, e se visse elogiado por alguém que lhe diz que é belo, alto e forte. E conheces tu outros feitiços? Não, mas ouvi dizer que Péricles conhecia muitos e que com eles enfeitiçou a cidade e se fez estimar por ela. E Temístocles, de que modo fez para que a cidade o estimasse? Não com feitiços, por Zeus, mas rodeando-a de quanto havia de melhor. Parece-me que o que estás a dizer, Sócrates, é que se pretendermos obter um bom amigo, é preciso que nós mesmos sejamos bons de palavras e de ações. E achas tu, respondeu Sócrates, que seria possível que alguém que fosse mau conseguisse amigos nobres? É que eu tenho visto, retorquiu Critóbulo, que há maus oradores amigos de oradores de sucesso, e sujeitos sem qualquer capacidade de comando, companheiros de generais. Ora, e a propósito do nosso assunto, conheces pessoas que, não tendo qualquer préstimo, conseguem fazer amigos de utilidade? Claro que não, por Zeus. Agora, se é impossível a quem é mau conseguir amigos bem formados, o que me preocupa agora é se é possível que um homem de bem facilmente seja amigo de homens de bem. O que te perturba, Critóbulo, é que vês muitas vezes homens que fazem o bem e se abstêm de atos vergonhosos, mas que, em vez de serem amigos, concedem uns com os outros e se tratam de modo ainda mais duro do que homens sem nenhum valor. E não só os indivíduos singulares a agirem assim, continuou Critóbulo. Também as cidades que mais se empenham em feitos nobres e que se entregam menos a atos vergonhosos estão muitas vezes em guerra umas com as outras. Ao ponderar estas situações, sinto-me absolutamente desanimado quanto ao modo de conseguir amigos, porque não são só os maus que eu vejo que são incapazes de ser amigos uns dos outros. De resto, de que modo homens ingratos, indiferentes, arrogantes, desleais, sem força de vontade, se poderiam tornar amigos? Na verdade, parece-me até que os maus nasceram mais para ser inimigos uns dos outros do que para ser amigos. E na realidade, como tu dizes, os maus também nunca poderiam unir-se aos bons em amizade, porque de que modo aqueles que agem mal se poderiam tornar amigos daqueles que odeiam essas más ações? Mas se até aqueles que praticam a virtude lutam pelo poder nas cidades e se odeiam e invejam uns aos outros, que amigos haverá ainda, e em que homens existirão boas intenções e lealdade? Essa é, de fato, uma situação algo complexa, Critóbulo.
respondeu Sócrates. Os homens possuem, por natureza, tendências para a amizade, porque precisam uns dos outros, sentem compaixão, ajudam-se trabalhando em conjunto, e conscientes dessa situação, mostram-se agradecidos uns aos outros. Mas possuem também tendências para a guerra, porque, quando consideram que as mesmas coisas são belas e agradáveis, lutam por causa delas. E como divergem nas opiniões, opõem-se uns aos outros. A discórdia e a ira são também sentimentos bélicos. A obsessão pelo lucro é hostil e a inveja conduz ao ódio. Mas, ainda assim, a amizade sobrepõe-se a todos estes sentimentos e une os homens bem formados, porque por causa da virtude escolhem alcançar lucros moderados sem penas, em vez de serem donos de todos os bens através da guerra. E conseguem, quando têm fome e sede, participar sem dificuldades da comida e da bebida, e ainda que, agradados pelos prazeres da beleza, são capazes de se conterem de modo a não causar desgostos a quem não devem. E são capazes também, não só de participar legalmente e com contenção dos lucros, como ainda de os partilhar com os outros. E também são capazes, não apenas de moderar a discórdia, fazendo-o de modo a beneficiar os outros, como de dominar a ira para não se virem a arrepender. E afastam totalmente a inveja, colocando à disposição dos amigos os seus próprios bens e considerando seus os dos amigos. De que modo, então, não há de ser razoável que os homens bem formados não só obtenham sem dificuldades honras públicas, como o façam, beneficiando-se uns aos outros? Isto porque aqueles que desejam obter honras e o governo das cidades para ter aval, para roubar os seus tesouros, usar de força com os seus habitantes e viver com prazer, esses são injustos, maus, incapazes de concordar com qualquer outra pessoa. Agora, se alguém quiser ter honras na cidade, para não ser ele próprio injustiçado, e poder ajudar os amigos em assuntos de justiça, e exercendo uma magistratura, se esforçar por trazer algo de bom à sua pátria, por que razão alguém assim não há de ser capaz de estar de acordo com alguém que lhe seja semelhante? Ou, por acaso, tem menos capacidade de ser útil aos amigos quando está entre homens bem formados? Ou está mais incapacitado para servir bem a cidade quando o faz com homens bem formados? Até nas provas gímnicas, é óbvio que, se colocassem os mais fortes entre os mais fracos, esses poderiam vencer todas as provas e receberiam todos os prêmios. É por esse motivo, pois, que nessa situação não é permitido tal desequilíbrio. Agora, nos cargos políticos onde predominam os homens bem formados, ninguém impede qualquer um deles, se assim o desejar, de fazer bem à cidade. De que modo, então, não há de ser proveitoso para quem exerce cargos públicos possuir os melhores amigos, utilizando-os como colaboradores das suas ações mais do que como oponentes? Porque também é evidente que quando alguém trava uma luta, necessita de aliados. E muitos, se os seus adversários forem homens bem formados. E esses que se querem como aliados, têm de ser bem tratados para que queiram fazê-lo com entusiasmo. É preferível e muito tratar bem os melhores, mesmo sendo poucos, a fazê-lo aos maus, mesmo sendo muitos. Porque os maus precisam que se faça muito mais por eles do que os nobres. Mas tem coragem, Critóbulo. Tenta tornar-te bom, e quando o fores, parte à caça de homens bem formados. Eu até poderia acompanhar-te nesta caçada aos homens bem formados, porque sou eu próprio um entendido em coisas de amor. De fato, quando desejo alguém, empenho-me por inteiro e sem hesitação a amá-lo, para ser amado por ele, a ter saudades dele, para que tenha saudades minhas, a desejar a sua companhia, para que ele deseje a minha companhia.
E vejo que também tu necessitas de igual comportamento, se desejares travar amizade com alguém, de modo que não me escondas quais aqueles de quem quererias ser amigo, porque a conta de desejar ser agradável a quem me agrada não me parece que seja inexperiente em como empreender uma caça a homens. Cristóbulo respondeu então: de fato, Sócrates, há muito que eu desejo tais ensinamentos, especialmente se me for suficiente essa mesma ciência para aqueles que são bons de alma e para aqueles que são belos de corpo. Mas, Cristóbulo, disse Sócrates, a minha ciência não chega para, com um estender de mãos, fazer paralisar os belos. Estou convencido até que os homens fugiam de Sila, precisamente por essa razão, porque lhes estendia as mãos. Já as sereias, porque não estendiam as mãos a ninguém, mas cantavam de longe os seus feitiços. Disse que todos se dediam e ao ouvi-las ficavam enfeitiçados. Cristóbulo tranquilizou-o. Ensina-me lá o que sabes de bom para conseguir amigos, que eu não vou estender as mãos a ninguém. E também não vais encostar a tua boca à boca de ninguém? Perguntou Sócrates. Está descansado. Não vou encostar a minha boca à boca de ninguém, a não ser que seja belo. Pois acabas de dizer agora o contrário do que devias ter dito, porque os belos não se prestam a esse tratamento. Já os feios até o recebem com agrado, acreditando que é por causa da sua alma que lhes chamam belos. Pois eu vou beijar os belos e mais ainda os bons. Por isso está descansado e ensina-me a arte de caçar amigos. Ora, Cristóbulo, e quando tu quiseres ser amigo de alguém, vais deixar que eu te denuncie diante desse, dizendo-lhe que tu o admiras e que desejas ser seu amigo? Acusa-me, na verdade. Não conheço ninguém que odeie aqueles que o elogiam. E se te acusar também de, por causa de o admirares, ter por ele bons sentimentos, não te parecerá que estás a ser caluniado por mim? Claro que não, porque eu também tenho bons sentimentos para com aqueles que penso que têm bons sentimentos por mim. Também me será possível a mim dizer o mesmo de ti, aqueles que queres que venham a ser teus amigos. E se me deres ainda licença para dizer de ti que és cuidadoso com os teus amigos, que nada te alegra, tanto como os bons amigos, que exultas com as boas ações dos teus amigos, não menos do que com as tuas próprias, que te alegram os bens dos teus amigos, não menos do que os teus, que não paras de te esforçar para que nada falte aos teus amigos, em que acreditas que a virtude humana é conquistar os amigos, tratando-os bem e os inimigos, tratando-os mal. Parece-me bem que sou capaz de te convir como companheiro na caça aos bons amigos. Sim, estranhou Cristóbulo. Mas por que me dizes essas coisas, como se não pudesses tu dizer de mim o que quisesses? E não posso por Zeus, como ouvi dizer uma vez a Aspásia. Dizia ela que as boas casamenteiras são formidáveis a fazer uniões. Se o fazem com verdades, mas não querem fazer elogios, tendo de mentir, porque aqueles que são enganados passam a odiar-se ao mesmo tempo uns aos outros, e a casamenteira também. E eu também, porque estou convencido de que ela estava certa. Penso que não poderia dizer de ti, para te elogiar, nada que não tivesse por verdadeiro. Ah, então tu, Sócrates, és daqueles amigos que, caso eu tenha alguma qualidade para conseguir amigos, ajudar-me-ás. Caso contrário, não estarias disposto a mentir para me ajudar? E achas, Cristóbulo, que te ajudo mais elogiando-te com mentiras ou convencendo-te de que deves tornar-te um homem bom?
Se não te parece assim tão claro, analisa estes exemplos. Se, querendo eu que te tornasses amigo de um armador, te elogiasse com mentiras, dizendo que eras um bom comandante, e ele, acreditando em mim, te confiasse a nau, sem que tu soubesse como conduzi-la, tens alguma esperança de que tu próprio ou a nau não se perderiam? Ou se eu, com mentiras, convencesse toda a cidade a entregar-te o comando, como estratego, juiz e político, que achas tu que te aconteceria a ti e que aconteceria à cidade? E se em assuntos de âmbito privado eu convencesse com mentiras algum dos cidadãos a confiar em te os teus bens, por entenderes de gestão e seres cauteloso, quando te visse exposto à prova, não parecerias ao mesmo tempo prejudicial e ridículo? Porque, Critóbulo, se quiseres parecer bom em alguma coisa, o caminho mais curto, mais seguro e mais belo para o pareceres é seres efetivamente bom. Todas aquelas qualidades a que os homens chamam virtudes, se refletires, descobrirás que se tornam mais fortes com estudo e dedicação. É por isso, Critóbulo, que eu acho que nos devemos empenhar. Agora, se tu pensas de outras maneiras, diz. Critóbulo concluiu então. Não, Sócrates, até ficaria envergonhado de rebater os teus argumentos, porque não poderia dizer nada de bom nem de verdadeiro. 7. Quanto às dificuldades dos seus amigos por falta de conhecimento, tentava corrigi-las com conselhos, e aos que tinham dificuldades por causa da necessidade, ensinava-os a se ajudarem uns aos outros como podiam. Também, a este propósito, vou contar o que dele sei. Tendo visto em certa ocasião que Aristarco andava de mau humor, disse-lhe: Ó Aristarco, pareces estar com alguma complicação. É preciso que partilhes esse problema com os teus amigos, porque desse modo, talvez, nós te pudéssemos dar alguma ajuda. Aristarco respondeu-lhe: De fato, Sócrates, estou com um problema bastante grande, pois desde que a cidade está em convulsão, muita gente fugiu para o Pireu, e concentraram-se na minha casa tantas irmãs, sobrinhas e primas abandonadas, que livres somos 14 lá em casa. Não tiramos nada da terra, porque são os inimigos que a possuem, nem das casas, porque a cidade não tem quase ninguém. Os móveis ninguém os compra. Não se consegue dinheiro em lado algum. Mais depressa me parece que alguém que o procurasse o encontraria na rua do que conseguiria que alguém lhe o emprestasse. É bem difícil, Sócrates, deixar que os teus familiares morram, mas é impossível alimentar tanta gente em tais circunstâncias. Depois de ouvir estas palavras, Sócrates interrogou-o. Como é possível, então, que Céramon alimente uma enorme quantidade de gente e possa proporcionar o necessário, não só a si próprio, mas aos outros, e ainda poupe daí o suficiente para enriquecer, e tu aches que por alimentar muita gente não poderão sobreviver todos por falta de bens essenciais? Ora, por Zeus, ele alimenta escravos, e eu gente livre. E quais achas tu que são melhores, a tua gente livre ou os escravos da casa de Céramon? Eu acho que é melhor a gente livre da minha casa. E então, não é vergonhoso que ele prospere com os que são piores, e tu estejas a passar por uma aflição dessas, com os que em muitos aspectos são melhores? Sim, por Zeus. Só que ele alimenta artesãos e eu gente que foi educada para ser livre. Mas os artesãos são aqueles que aprenderam a fazer coisas úteis, não é verdade? Exatamente. E a farinha não é útil? Bastante.
e o pão, não menos. Então, e os mantos de homens e mulheres, as pequenas túnicas, as capas e as blusas? Bastante, são todas coisas úteis. E por acaso as mulheres que estão em tua casa não sabem fazer alguma dessas coisas? Todas elas, acho eu. E não sabes que com uma única dessas atividades, o fabrico da farinha, Nausícides, não só se alimenta a ele e aos seus escravos, mas também muitos porcos e bois, e sobra-lhe tanto que muitas vezes assume despesas públicas na cidade, e que da sua fábrica de pão, Cirepo, sustenta toda a sua casa e vive com abundância. E o mesmo se passa com Dêmias, de Coliteu, e a sua fábrica de mantos, com Menon, com a sua fábrica de Chailes, e com a maior parte dos megarenses, que se sustentam com fabrico de blusas? Por Zeus! Exclamou ele. É que esses têm homens bárbaros, que compraram e que obrigam a trabalhar no que mais lhes convém. E eu tenho gente livre e parentes. Ora, e por serem livres e serem teus parentes, achas que não podem fazer outra coisa senão comer e dormir? Ou vês que aqueles que vivem assim levam melhor as coisas que os outros, que também são livres, e que são mais felizes do que aqueles que sabem coisas úteis à vida e se ocupam delas? Ou tens a percepção que a ociosidade e a negligência ensinam aos homens o que lhes convém saber, a lembrar o que aprenderam, a ser saudáveis e fortes de corpo, a adquirir e conservar as coisas que são úteis e benéficas à vida, e que o trabalho e a dedicação não têm qualquer utilidade? Como é que elas aprenderam essas coisas que tu dizes que elas sabem? Como coisas que não são úteis à vida, nem para fazer nenhuma delas ou, pelo contrário, para se dedicarem a elas e delas tirarem benefício? De que modo podem os homens ser mais sensatos, estando ociosos ou dedicando-se a coisas úteis? De que modo poderiam ser mais justos se trabalhassem, ou se não trabalhassem, e se preocupassem com o que lhes é necessário? Porque agora quer me parecer, nem tu as estimas a elas, nem elas te estimam a ti. Tu consideras que elas são um fardo para ti, e elas veem que tu estás farto delas. Dessa circunstância resulta o perigo de que o desgosto se torne maior e o reconhecimento inicial diminua. Mas se por acaso determinares que façam algum trabalho, tu has de estimá-las ao ver que te trazem benefícios, e elas também serão tuas amigas, ao sentirem que estás satisfeito com elas. Lembrando com gosto os benefícios iniciais, aumentará o agradecimento por eles, e por causa desse reconhecimento mútuo, serão mais amigos e conviverão melhor. É verdade que se tivessem de trabalhar em algo vergonhoso, era preferível a morte. Agora, o que parece, pelo que se percebe, é que elas sabem o que é mais belo e mais decente para a mulher. Todos trabalham com mais facilidade, mais depressa, melhor e com mais gosto nas tarefas que sabem realizar, de modo que não tenhas receio. Concluiu. De-lhes propor algo que te beneficiará a ti e a elas. Estou certo que escolherão a ideia com agrado. Mas pelos deuses! Exclamou Aristarco. Parece-me que falas com tanta razão, Sócrates, que tal como antes não me atrevia a pedir emprestado, certo de que, tendo gasto o que recebera, não teria como devolvê-lo. Agora parece-me que farei o pedido como capital para o negócio. Desta conversa resultou que ele conseguiu o capital e comprou lã. Almoçavam a trabalhar, só jantavam depois de trabalhar, e em vez de mal-humoradas, andavam risonhas. Em vez de se sentirem descontentes, olhavam uns para os outros com gosto. Elas estimavam-no como protetor e ele tinha-lhes afeto por lhes serem úteis.
No final, veio um dia ter com Sócrates e contou-lhe satisfeito que elas o acusavam de ser o único naquela casa que comia sem trabalhar. Por que não lhes contas a história do cão? Perguntou Sócrates. Dizem que no tempo em que os animais ainda falavam, a ovelha disse ao seu dono: É estranho o que fazes. A nós que te proporcionamos lã, cordeiros e queijo. Não nos dá nada que não tomemos nós da própria terra. Agora, ao cão, que não te proporciona nada disso, fazes que partilhe da tua própria refeição. O cão mal ouviu tais palavras, exclamou: Mas, por Zeus, é que sou eu quem vos protege, para que não sejam roubadas pelos homens, nem levadas pelos lobos. E se eu não vos protegesse, vocês nem sequer poderiam pastar, com medo que vos matassem. Dizem, então, que as ovelhas concordaram que o cão tivesse mais privilégios. Diz-lhes tu, também, que tal como o cão és o guardião e o curador, e por tua causa ninguém lhes faz mal, e vivem e trabalham, sem preocupações e com gosto. 8. Um dia, ao encontrar depois de muito tempo, um outro amigo, companheiro, perguntou-lhe: De onde vens tu, Eutero? Voltei de fora, depois da guerra ter acabado, e agora vivo aqui. Como nos ficaram com os nossos bens no exterior e na Ática? O meu pai não deixou nada. Agora, sou obrigado a permanecer aqui, a ganhar o meu sustento, trabalhando com o meu próprio corpo. Parece-me que esta atitude é melhor do que precisar de recorrer aos outros, não tendo nenhuma garantia para lhe pedir emprestado. Em quanto tempo achas tu que o teu corpo aguentará trabalhar a soldo pelo teu sustento? Por Zeus, não por muito tempo. É que quando fores mais velho, é óbvio que continuarás a precisar de ter despesas, mas ninguém quererá dar-te um salário pelo trabalho do seu corpo. É verdade o que dizes. Então, é importante que desde agora te dediques a atividades em que possas continuar quando fores velho. Procura alguém abastado e que precise de ajuda a cuidar das suas propriedades, a supervisionar os trabalhos, a recolher as colheitas e administrar os lucros. Propõe-te ser-lhe útil em troca de se ter útil ele a ti. Dificilmente suportaria a escravidão, Sócrates. Sim, mas aqueles que estão à frente das cidades e se encarregam dos assuntos públicos, não se lhes chama escravos por causa dessa tarefa. Pelo contrário, são considerados ainda mais livres. A verdade, Sócrates, é que não me apetece mesmo prestar contas a ninguém. É, Eutero, mas não é nada fácil encontrar um trabalho no qual não tenhas de ter alguma responsabilidade. E é difícil fazer o que quer que seja sem errar, e difícil também mesmo que se faça algo sem erros. Encontrar quem não nos critique gratuitamente. Espanta-me até que, nesses trabalhos que dizes estar a fazer agora, te seja fácil escapar a críticas. É preciso, pois, que fujas desses que gostam de atribuir culpas e procures bons conselheiros, que te dediques a tarefas que possas aguentar e abandones aqueles que não aguentes, e que o que fizeres o faças da melhor maneira possível e com o maior empenho. Acho que assim serás menos criticado, encontrarás uma ajuda maior nas dificuldades, viverás com mais facilidade e menos riscos, e acautelarás melhor a tua velhice. 9. Sei também que em certa altura ouviu de Criton,
como a vida em Atenas estava difícil para o homem em que quisesse gerir os seus próprios negócios. E agora, dizia, andam por aí uns sujeitos que me levam a tribunal, não porque eu os tenha prejudicado, mas porque consideram que mais depressa pagaria uma multa do que arranjaria problemas. Sócrates respondeu-lhe, dize-me lá, Criton, não crias uns cães para que afastem os lobos dos teus rebanhos? Claro, porque me recompensa mais tratá-los do que não o fazer. E não cuidarias também do homem que quisesse e pudesse afastar de ti aqueles que quisessem fazer mal? De bom grado, desde que não receasse que se viesse a virar contra mim. E por que eu faria? Não vês que é muito mais agradável beneficiar de um homem como tu fazendo-lhe favores do que atacando-o? Bem podes estar certo de que aqui há homens desses, que têm grande vontade de te estimar como amigo e de ser úteis. Depois dessa conversa, encontraram Arquidemo, muito capacitado para a palavra e a ação, mas pobre não era de fato desse que tiram partido de tudo, mas apenas um homem prestável e que dizia que era muito fácil apanhar em falta os siconfantas. Criton, por exemplo, quando recolhia o trigo, o azeite, o vinho, a lã ou qualquer outro produto agrícola útil para a vida, dava-lhe uma parte. E sempre que fazia um sacrifício, chamava-o e dedicava-lhe todas as atenções. Arquidemo, que considerara a casa de Criton o seu refúgio e tinha por ele muito estima, rapidamente descobriu que um dos siconfantas que acusava Criton praticara muitos crimes e tinha muitos inimigos. Era esse que eu tinha chamado ao tribunal popular, onde devia ser condenado a sofrer a pena devida ou a pagar uma indenização. Mas como estava bem ciente das suas muitas maldades, fazia qualquer coisa para se livrar de Arquidemo. Arquidemo, contudo, não o deixou escapar, enquanto ele não retirou a acusação que fizera contra Criton e lhe pagou uma indenização. Depois de Arquidemo ter feito esta e outras acusações do gênero, foi como quando um pastor tem um bom cão, tal como os outros pastores querem colocar as suas ovelhas perto dele, para poderem beneficiar do cão. Assim também, muitos dos amigos de Criton lhe pediram que lhe cedesse Arquidemo como guardião. E Arquidemo fazia vontade a Criton, com agrado, e assim não era apenas Criton que ficava descansado, mas também os seus amigos. E se algum daqueles com os quais se indispunha o acusava de adular Criton para tirar dele benefícios, Arquidemo retorquia: o que é mais vergonhoso? Receber favores de homens de bem e, retribuindo esses favores, passar a tê-los como amigos e afastar os homens de mau caráter, ou tentar comportar-se injustamente com homens bem formados e fazer deles inimigos, e colaborar com os maus e tentar fazer deles amigos, e preferir a companhia destes à dos outros? Depois deste episódio, Arquidemo foi um dos amigos de Criton e estimado pelos seus outros amigos. 10. E lembro-me também que teve com o seu companheiro Diodoro a seguinte conversa: diz-me, Diodoro, se um dos teus escravos te escapar, não te esforças por recuperá-lo? Claro, por Zeus! E até mesmo outros que me ajudem e anuncio em troca uma recompensa. E se alguns dos teus escravos adoecer, não te preocupas com ele, e não chamas médicos para que ele não morra? Claro! E se algum dos teus conhecidos, que é muito mais útil que os teus escravos, estiver em risco de morrer por necessidade, não achas que vale a pena preocupares-te em salvá-lo? É que tu sabes bem que Hermógenes não é pouco consciencioso. Logo, teria vergonha se fosse beneficiado por ti e não te retribuísse.
até porque um colaborador voluntário, sensato, leal e capaz de fazer não só o que lhe foi ordenado, mas até o que não lhe tiver sido ordenado, capaz de ser útil por sua própria iniciativa e de prevenir e prever. Esse, acho que, seria mais valioso do que muitos escravos. É que os bons administradores dizem que se deve comprar quando se consegue obter a bom preço algo que vale muito mais. E agora, da maneira que estão as coisas, é muito mais barato arranjar bons amigos. Diodoro respondeu-lhe: O que dizes está certo, Sócrates. Diz a Hermógenes que venha ter comigo. Eu não, Zeus, creio que te ficará muito melhor. Em vez de o chamares para vir ter contigo, seres tu a ir ter com ele, porque o benefício não seria maior para ele do que para ti. De modo que Diodoro foi ter com Hermógenes, e sem muito esforço conquistou um amigo, cujo trabalho era ver como é que, com palavras e ações, podia ser útil e agradar a Diodoro.